Olá, este é o Blog Civil Imobiliário. Hoje, finalmente, tenho a enorme satisfação de entrevistar aqui Milena Donato. Ela é mestre, doutora e também professora da UERJ, a quem eu agradeço aqui por nos conceder essa entrevista. A Milena acabou de dar uma palestra incrível para tratar sobre a súmula 308 e alguns aspectos controvertidos. Milena, primeiro, obrigado aqui por participar do nosso blog. Eu queria que você explicasse a todos, primeiro, o contexto da súmula 308, as razões de ser, por que o STJ ele editou essa súmula? Bom, obrigada, é uma grande honra estar participando desse blog. Sou uma admiradora do professor Gomide. É o seguinte, o STJ, ele ditou a súmula para proteger os consumidores. Então a súmula, a origem dela é a proteção dos adquirentes da casa própria no sistema financeiro de habitação, tá? Por quê? O que acontecia? O consumidor ia lá, pagava todo o valor da casa própria dele. De repente, depois que ele quitou tudo e finalmente ele falou, a casa é minha, ele não conseguia colocar a casa realmente livre no nome dele, que tinha uma hipoteca que ainda gravava, onerava, pesava sobre aquela casa. E então, o que acontecia? Essa hipoteca estava servindo de garantia a uma dívida que não era do consumidor, daquele que estava adquirindo a casa própria. Essa hipoteca, ela garantia uma dívida da construtora com o banco, com o agente financiador da obra. O STJ falou, peraí, a gente tem 3 agentes aqui, 2 que entraram nisso com o objetivo de lucro, que é a instituição financeira e a construtora, e o consumidor que entrou nisso para realizar o sonho da casa própria, pegando a economia de toda uma vida para investir no seu sonho, no direito fundamental à moradia. E desses 3 agentes, só esse último que assumiu os riscos, porque é o bem dele, pelo qual ele pagou tudo, que garante uma dívida que não é a dele, garante a dívida da construtora perante o banco. Então essa é a origem da súmula, proteger esse consumidor no âmbito do sistema financeiro de habitação que comprou a casa própria, mas que não conseguiu levar, ele pagou e não levou, porque a casa dele ainda garantia uma dívida que não era dele. Então a súmula ela declara na realidade a ineficácia dessa garantia perante o adquirente, é isso? Perfeito, é isso mesmo. O STJ entende que a hipoteca é ineficaz perante o adquirente que pagou integralmente pela casa própria dele, ou seja, ele quitou a dívida dele, mas ele não conseguia ter a propriedade dele, a casa dele, livre e desembaraçada. Então, nesse sentido, sim, o agente financeiro não consegue executar essa garantia em face desse consumidor, desse adquirente que pagou o preço todo. Recentemente, a gente teve, salvo engano, acho que foi em maio agora, uma decisão do STJ dizendo que a súmula 308, por analogia, também poderia se aplicar à alienação fiduciária, é isso mesmo? É isso mesmo, em maio deste ano, o STJ sim decidiu. E qual foi a lógica? A alienação fiduciária é um instituto totalmente distinto da hipoteca. De fato, são estruturas de garantias reais muito díspares. Mas, nada obstante, o STJ aplicou, por analogia, súmula 308, alienação fiduciária, por entender que a mesma lógica, ou seja, a mesma fundamentação que inspirou o nascimento da súmula se aplicava aqui. Porque seja hipoteca ou seja alienação fiduciária, o que a súmula quer coibir é o quê? É o repasse do risco financeiro para o adquirente. Então não dá para o adquirente ter o imóvel dele, pelo qual ele pagou toda a dívida, garantir uma relação jurídica da qual ele não é parte. Então esse é o fundamento da súmula. Por isso que para a súmula, de fato, tanto faz se é uma hipoteca como alienação fiduciária. O que ela quer coibir, evitar, é esse repasse de riscos para o adquirente. Isso preocupa no sentido de as instituições financeiras deixarem de outorgar crédito em razão de talvez um esvaziamento da alienação fiduciária, ou você acredita que não? Me parece que não, porque o que o STJ está coibindo é essa disfunção da garantia, ou seja, não é que não possa haver garantias, mas não pode haver como garantia bens que são vocacionados a serem alienados, que são vocacionados a que terceiros adquirentes paguem por ele, paguem o valor cheio dele, sem qualquer tipo de desconto pelo fato deles estarem onerados por dívida alheia. Então, o que o STJ está coibindo é uma disfunção da garantia e não garantias, ou seja,
essas garantias podem ser concedidas e têm que ser preservadas. O mercado, salvo engano, ele em observância à súmula, ele continua praticando essas garantias, mas o que ele faz? Ele, uma vez que o consumidor quitou tudo, ele desliga, ou seja, existe um valor médio de desligamento que é pactuado, então a construtora repassa para o banco esse valor médio e aí o banco, portanto, ele desliga a garantia que recaía sobre essa unidade autônoma quando ela é totalmente quitada pelo consumidor. Ou seja, o mercado já conseguiu se reestruturar, garantias são muito bem-vindas, possíveis sim, mas não podem ser disfuncionais, elas não podem acarretar uma onerosidade excessiva para a parte quando ela quitou toda a dívida dela e não tem uma razão financeira, uma vantagem que justifique o bem pelo qual ela pagou tudo, garanta uma dívida alheia. Perfeito. Bom, Milena, eu queria dizer que valeu a pena ter esperado tanto tempo para te entrevistar. Você é sempre muito clara nas suas explicações, eu sou seu fã. Queria agradecer ao final aqui, primeiro pela brilhante palestra que você conferiu aqui para o 2º Congresso do Ibradim e também agora por essa aula que você deu aqui para o nosso blog Civil Imobiliário. Imagina, eu que agradeço, é uma grande honra, muito obrigada. Meus caros, essa foi Milena Donato e até a próxima.